O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Podíamos dar como título a esta conversa do padre: a boca fala do que o coração está cheio. Nós moramos numa cidade que não é tida como pequena, né? Presidente Prudente tem 220 mil habitantes, mas estamos cercados de cidades pequenas. Eu mesmo morei tanto tempo numa, depois noutra e depois noutra, todas uma menor que a outra. Então sabemos que nas cidades pequenas, não só, mas sobretudo, é preciso muito cuidado com o que se faz e com as aparências da vida da gente, né? Não basta ser honesto, precisa também parecer honesto. É importante ter um comportamento que seja adequado em todos os seus sentidos. Caso contrário, as fofoquinhas e os comentários se esparramam como rastilho de pólvora, né? Mas vai rapidinho. Todo mundo acaba se sentindo com a autoridade necessária para entender o caso, para descartar os argumentos da defesa e também para ditar a sentença, geralmente condenatória. Definitivamente, todo mundo acaba se sentindo um pouco juiz. E às vezes, com poucos dados, com fatos acidentais, vê um ponto e lê um texto inteiro, né? Vê uma pequena cena e já tira todas as conclusões. Num dos horários de missa hoje, tentei me lembrar de uma história. À tarde, ao invés de ir atrás, fui dormir, né? Então não trouxe direito, talvez eu não conte direito a história. Mas se vocês souberem, vocês me ajudam. Mais ou menos o seguinte: um homem tinha um bebê e ele criava ali, cuidava de uma raposa. E num determinado dia ele volta para casa e toda felizinha aparece ali a raposa, mas com a boca cheia de sangue. Ele tinha ido ao quarto e não viu a criança, não teve dúvida, matou a raposa. Mas logo ele viu, perto da criança, quando a encontrou, uma serpente que a raposa tinha matado para proteger e defender o seu bebê. Por vezes a gente é assim, apressado, vê uma cena e já intui a história inteira. Bons novelistas nós seríamos, bons romancistas seríamos, mas no fundo a gente só se torna péssimos juízes da vida alheia. Fazemos isso também com os conhecidos, com os amigos, com os políticos, com os artistas do cinema, da televisão. Hoje, com o pessoal aí da internet, os youtubers. Também com outros personagens públicos, o prefeito, vereadores, o padre, o bispo, enfim. Muitos falam e parecem saber perfeitamente o que fulano ou cicrano deveria fazer ou deixar de fazer. Muitos se atrevem a dar conselhos para os outros com uma clareza tão grande, com uma propriedade tão extremada, que a gente quase fica pensando assim: por que essas pessoas não se deram melhor na vida, se sabem tudo, né? Se têm opiniões tão corretas, conselhos tão justos para os outros. Existe um refrão espanhol, traduzindo assim, não sei se dá muito sentido, mas diz, né, em português: conselhos vendo que para mim não tenho. Então, conselho para o outro, para mim não. Conselho para o outro, para mim não. Esses refrões, esses ditados populares, não são outra coisa que a experiência, a sabedoria do povo. E quantos ditados a gente conhece, né? Populares. Frasezinhas simples e que dizem tanto, vão numa profundidade muito maior do que a frasezinha quase parece sugerir. Talvez a gente conheça gente assim, que nem fez graduação, nem pós-graduação, não é mestre, não é doutor. Talvez tenha lido 1 ou 2 livrinhos na vida, ou aprendido a desenhar o nome, mas com uma sabedoria,
uma simplicidade, uma verdade, uma profundidade que a gente se sente edificado de escutar, né? Me parece quase que como se fosse essas pessoas sábias e mais simples, como se fossem um poço e que tivesse um canal direto e limpo com a fonte mais profunda e oferecesse uma água limpa, pura. Às vezes a gente que estudou diz um bocado de coisas corretas, lógicas, oportunas, mas que nem sempre guarda muita aplicação com a vida, né? A gente ouve alguém que falou coisa tão bonita, mas depois vai ver na vida da gente não cabe para nada. Fica só como uma carta de boas intenções. A primeira leitura desse domingo, por exemplo, mas não só, né, o Evangelho também traz muitos ditados populares, digamos assim, do tempo da sabedoria de Israel, do tempo de Jesus. Por exemplo, do livro do Eclesiástico, começa assim: quando a gente sacode a peneira, fica nela só os refugos. Também eu costumo usar sempre chacoalhar a goiabeira, né? Quando a gente chacoalha a goiabeira, tudo que é podre que tiver não prestando vai cair, né? Só vai ficar o que tiver firme. Então vira e mexe, a vida dá uma chacoalhada à goiabeira, né? Na nossa história, na nossa casa, na nossa família, na comunidade, na igreja, no mundo. O que mais? Os defeitos de um homem aparecem no seu falar. Como o forno prova os vasos do oleiro, assim o homem é provado na sua conversa. Portanto, diz a palavra, não elogie um homem, um ser humano, um homem ou mulher, até escutá-lo falar. Pelo falar, ele revela a sua vida, a sua verdade, o seu interior. Claro que, ouvindo o Evangelho e hoje sabendo um pouco mais, não basta só ouvir alguém falar. A gente pode falar de um jeito que engambele os outros, né? A gente pode ter um discurso, nem estou falando aqui dos políticos, hein? Pode ser dos padres também, dos outros religiosos todos. Um discurso que possa ser bonito, agradável, cheio de luz, mas na verdade seja para despistar exatamente a verdade. Então, é importante que a vida, o comportamento, testifique o que disse a palavra. Que mais? Quer dizer que todas essas críticas que tenho feito até agora, esses comentários, falam mais da pessoa que faz o comentário que da pessoa sobre quem se fez o comentário. Tem uma frase também famosa, me parece que é de Freud. Hoje eu estou um péssimo pesquisador, né? Não fui atrás das fontes, mas me parece que é de Freud. Ele diz assim: quando Pedro fala de Paulo, Pedro está falando mais de Pedro que de Paulo. Quando você fala de outra pessoa, você está mais revelando quem é você do que falando da outra pessoa. Afinal de contas, você está fazendo um discurso sobre a outra pessoa. Quando eu venho lhe contar uma história de alguém, eu estou me revelando a você. Então, quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro que de Paulo. Jesus tinha ideias parecidas com essas. Ele usava muito o senso comum, as parábolas, os ditos. Não é estranho porque essa sabedoria popular tem muito de experiência humana profunda. E essa profundidade não pode ser fundada senão em Deus, que é o Criador de todas as coisas, de todas as pessoas. Nela, Jesus encontra as raízes da sabedoria e da relação de Deus com o ser humano. A pessoa, vamos lá, a pessoa que aponta com tanta clareza o cisco no olho alheio, a pessoa que é rápida em apontar o pecado, a fragilidade alheia, e também aponta sua disponibilidade, talvez hipócrita, um pouco falseada, mentirosa, para ajudar a tirar esse cisco do olho alheio, por vezes não faz nada mais do que revelar as pobrezas do seu coração. Eu não acompanho os padres famosos, assim, não sei se é tempo ou falta de interesse mesmo, mas assim, me lembro quando estava bem no auge o padre Marcelo Rossi, bem no auge,
e aparecia em tudo quanto era lugar. Certa vez ele usou uma figura, uma imagem, e que fixou-se em mim. E ele dizia assim que quando a gente aponta um dedo para o outro, tem 3 apontando para a gente, né? Quando a gente aponta um dedo para o outro, tem 3 apontado para a gente. Cuidado em apontar com muita rapidez os pecadilhos alheios e esconder-se atrás desses pecadilhos alheios com a sua montanha de pecados, de erros, a sua trave. O seu, como diz Jesus, não é um cisco, mas uma trave. Deveríamos aprender a prudência na hora de denunciar ou condenar as ações dos outros. Um outro ditado que tem por aí: quem aqui não tem telhado de vidro, né? Todo mundo tem telhado de vidro. Então, na hora de atirar pedra, cuidado que ela pode voltar, quebrar o seu telhado. Também, cuidado, quem cospe para o alto, pode cair na testa. Pode voltar-se contra si, tudo aquilo que faz para o outro. Nós deveríamos também ter a força de olhar dentro do nosso coração sem medo e procurar sinceramente remover essa viga, essa trave que certamente temos. Todas as vezes, irmãos e irmãs, que a gente faz um juízo do outro, né, um comentário, seria bom que a gente verificasse se essa correção fraterna, se esse juízo que a gente fez conquistou ou fez espantar a pessoa. Se na tentativa de corrigir fraternalmente alguém, você a espantou, certamente a sua estratégia não está correta. Pode até ser que o seu julgamento esteja, mas a estratégia não. Por que tem pessoas que a gente permite que venham e nos corrijam, nos digam as coisas erradas que temos feito, e tem outras que a gente nem suporta que passe para dizer nem coisa boa para a gente, né? São aquelas que querem o nosso bem. Mas não só porque estão dizendo que querem o nosso bem, porque efetivamente elas estão ali dispostas para o que der e vier, estão conosco o tempo todo. Me lembro de outra, eu estou meio historiadorzinho hoje, de lorota, né? Aquela outra historieta, tudo coisa para criança, né? Historieta, tinha 2 amigos conversando ali num bosque, de repente aparece uma onça. Um deles fugiu, trepou numa árvore, o outro deitou e se fingiu de morto. Não sei se ia adiantar muita coisa, né? Mas deitou. Aí a onça veio, rondou, cochichou umas coisinhas no ouvido de quem estava lá fingindo de morto e foi embora. Aí o outro destrepou da árvore, desceu da árvore, todos um pouco eufóricos, claro. O outro também ressuscitou. E o que desceu da árvore perguntou: o que ela disse para você? Ela falou: para não confiar em amigo, que na hora do perigo foge. Aqueles que estão conosco o tempo inteiro, a gente costuma dar ouvidos, mesmo quando são coisas não muito agradáveis. Porque de fato nos amam, nos querem bem, estão conosco, para o que der e vier. Não só na hora do aplauso, na hora das vaias também. Se faltar toda a plateia, essa pessoa estará lá conosco, sem medo de um outro julgamento. Assim, nós estaremos, se nos livrarmos sinceramente dessa trave que está em nós estaremos livres para seguir Jesus e amar os irmãos e as irmãs com muito mais disposição, com celeridade. Já caçando o rumo do brejo aqui da conversa, terminando a conversa, vamos nos perguntar algumas coisas. A primeira delas: nesses últimos dias, olha lá, atenção, nesses últimos dias, eu me peguei criticando ou murmurando contra outras pessoas? Não precisa reagir não, a gente pode fazer cara de paisagem sem vento, né, assim, estático. Isso. Por esses dias, nessa última semana, você se pegou murmurando
ou criticando alguém? Com esse murmúrio, com essa crítica, que benefício que você conseguiu? Tornou-se melhor? Tornou a outra pessoa melhor? Ouvi certa vez uma coisinha interessante, que a melhor vingança que a gente poderia ter, praticar, é falar bem dos outros pelas costas. Uma ótima vingança é falar bem dos outros pelas costas. Mal a gente já sabe falar, né? Por quê? Falo mal na sua frente, porque tenho condições de melhorar a relação e te ajudar a ser melhor, e você a me ajudar. E falo bem de você pelas costas. Aí alguém chega para você e fala, puxa, fulano falou bem de você pelas costas. A gente correria o risco de ser melhor. Olha que vingança boa. Falar bem dos outros pelas costas. Será que não seria bom se a gente conseguisse falar das qualidades e valores dos outros? Eu acho que é a última historinha que eu vou contar, a piadinha, né? Acho. Até o final da missa pode surgir outra, né? Mas assim, eu acho que cabe aqui. Diz que numa cidade pequena, toda vez que morria alguém, ia um bêbado no velório, mas não perdia um. E era engraçado porque o bêbado, lá no velório, ele sempre fazia um discurso, o palavrão é panegírico, ele sempre fazia um discurso elogioso para quem morreu, de quem morreu, né? Ele sempre ressaltava as qualidades do morto. Aconteceu que morreu aquela pessoa pior do mundo, aquela assim que ninguém, nem a família achava que prestava. E daí foi um evento, porque todo mundo queria saber o que o bêbado ia falar de bom dele, porque, né, ele só falava coisas boas e ninguém enxergava nada de bom naquele homem. Então foi o evento do ano na cidade, né? No velório, quase o prefeito decretou feriado municipal, né? Para todo mundo ir e participar do velório. E na hora fatídica, né, na hora H, todo mundo esperando, o que será que ele vai dizer de bom desse crápula, desse inescrupuloso, desse homem horroroso, tal, tal. E daí ele falou assim, nossa, ele assoviava tão bem. E assim, ele, que parecia imprestável, mesmo no olhar daquele homem, tinha algo que prestasse. O duro é que a gente, às vezes, nem teve uma experiência com o outro, mas ouviu alguém dizer, outro também veio dizer, outro também veio dizer. A gente começa a dizer sem nunca ter se inteirado de quem é a pessoa, de quem a gente está dizendo. E daí a gente só treina de ver aquilo que o outro tem de ruim. Um professor, um padre espanhol, dizia para nós lá na teologia, faz tempo já, olha, quando vocês participarem da celebração de um colega, dizia ele, né? Dos amigos ou de outro padre, não fica julgando a fala dele, não. Tenta escutar o que Deus está dizendo pela boca dele para você. A gente pode sempre desenvolver esse olhar capaz de ver o que o outro tem de bom. Imagina se na família, ou o pai, ou o esposo, ou a esposa, começa a achar que o outro só tem coisa ruim, só olha para o que é ruim, só olha para a sombra, só olha para o ruim. Vai explodir, vai implodir, vai acabar com tudo. Terminando. Será que temos coragem de olhar para essa trave, para essa viga que tenho nos meus olhos? Será que a gente tem coragem de olhar para ela e de pedir ao Senhor a graça de nos ajudar a arrancá-la? Se a gente quer paz, a gente precisa levar paz e não guerra. Se a gente quer conquistar, a gente precisa levar amor e não combate. Ninguém vai conseguir paz em guerra. Todas as pazes que vêm depois de guerras são muito efêmeras. Que o Senhor nos ajude. Afinal de contas, se a gente encher aqui um balde de leite, for enchendo, ele vai transbordar o quê? Vocês estavam despreparados, de novo. Se estiver enchendo aqui um balde de leite, enchendo, ele vai transbordar o quê?
Se for refrigerante, vai transbordar o quê? Se for água, vai transbordar o quê? A sua boca transborda o que tem o seu coração. O que você tem transbordado por aí? Quais palavras? Quais expressões? Quais ideias? Quais sentimentos? A nossa boca, não precisa ninguém julgar a gente. Se a gente se escutar, a gente vai saber o que é que está cheio, do que é que está cheio o coração da gente. Se tiver medo do que está falando, peça a Deus a conversão. Logo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.